A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana, tenho 32 anos, e hoje quero compartilhar com vocês um testemunho que marcou minha vida. Não é fácil falar sobre isso, mas sei que pode ajudar algum irmão ou irmã que está passando por lutas escondidas. Deus não nos abandona, e Ele sempre tem um propósito em tudo o que permite. Desde pequena fui criada na verdade. Meus pais são servos fiéis, e minha avó sempre nos ensinou a amar a obra da piedade. Cresci vendo o cuidado que eles tinham com a família, com a irmandade, e sempre sonhei em ter um lar assim. Quando cheguei à idade de pensar em casamento, orava muito: Senhor, se for da tua vontade, abre o caminho. Foi então que conheci Carlos. Ele era um irmão sério, participava dos cultos, e todos falavam bem dele. Depois de um tempo, ele pediu a palavra para os meus pais, e eles aceitaram. Eu me senti abençoada, porque tudo parecia certo. Casamos na presença de Deus e no início tudo corria bem. Eu me esforçava para ser uma boa esposa, submissa como a palavra ensina, cuidando do lar e apoiando meu marido. Mas com o tempo, comecei a notar coisas estranhas. Carlos chegava tarde em casa, dizia que era por causa do trabalho, mas algo dentro de mim não ficava em paz. Eu orava, pedia a Deus que me mostrasse a verdade, porque não queria desconfiar sem motivo. Até que um dia, enquanto arrumava suas coisas, encontrei um papel com um número de telefone que não reconhecia. Não era de nenhum irmão, não era de nenhum parente. Meu coração apertou, mas eu guardei aquilo comigo e continuei orando. As semanas passaram, e as coisas pioraram. Carlos ficou mais distante, mais frio. Uma noite, depois de um culto, minha irmã em Cristo, a irmã Marta, me chamou de lado e perguntou: Ana, você está bem? Tem algo te incomodando? Eu não quis falar nada porque não tinha provas, mas ela insistiu: se precisar de oração, estamos aqui. Aquilo me tocou e naquela noite chorei muito no meu quarto. Pedi a Deus: Senhor, se tem algo errado, me mostra. Não quero viver no engano. Foi então que tive um sonho. Sonhei que estava num lugar escuro e de repente, uma luz forte apareceu. Um varão vestido de branco se aproximou e me disse: Filha, não tema. Abre os olhos. Quando acordei, senti uma paz, mas também uma certeza de que precisava buscar a verdade. No dia seguinte, resolvi falar com meu pai. Contei tudo o que estava sentindo e ele, com muita sabedoria, me disse: Filha, vamos orar juntos. Deus vai te guiar. Não demorou muito para que a verdade viesse à tona. Descobri que Carlos tinha uma vida dupla, que ele estava envolvido com coisas que não agradavam a Deus. Foi um choque, irmãos. Eu me senti traída e enganada, mas acima de tudo, senti que Deus me havia protegido. Ele não permitiu que eu continuasse naquele engano. Com o apoio da minha família e dos irmãos mais velhos, tomei a decisão de me separar. Não foi fácil, mas tinha certeza de que era a vontade de Deus. Hoje, olhando para trás, vejo como o Senhor foi fiel. Ele me tirou de uma situação que poderia me destruir. Aprendi que mesmo quando tudo parece certo aos nossos olhos, precisamos buscar a direção de Deus em tudo. Não podemos confiar apenas nas aparências, mas sim na voz do Espírito Santo. Se você está passando por algo parecido, não se cale. Ore, busque os irmãos mais velhos, peça conselho. Deus não nos deixa sozinhos. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, e no tempo certo, Ele age. Que este testemunho seja uma bênção na vida de vocês. Se precisar de oração, deixe nos comentários. Vamos levar esta mensagem adiante, para que mais irmãos possam ser libertos e restaurados. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. E foi assim, irmãos, que comecei a reconstruir minha vida. Não foi um caminho fácil, não. Havia noites em que o choro vinha sem aviso, quando as lembranças da traição e das promessas quebradas voltavam à mente. Mas eu me apegava à palavra, aquelas promessas que o Senhor deixou para os seus. Não te deixarei, nem te desampararei, Hebreus 13:5. Minha mãe, uma mulher de muita oração, sempre me dizia: Filha, Deus não tira nada da gente sem dar algo melhor em troca. Confia nele. E eu confiei. Os primeiros meses foram de muito silêncio. Eu evitava até de sair de casa, com medo de encontrar alguém que me fizesse lembrar daquele tempo. Mas os irmãos da comum não me deixaram sozinha. As irmãs mais velhas vinham me visitar, traziam um pão caseiro, um café quente, e acima de tudo, uma palavra de ânimo. Uma delas, a irmã Marta, que já tinha passado por provações semelhantes, me disse algo que marcou meu coração: Júlia, o inimigo quer te ver parada, mas Deus quer te ver de pé. Levanta, minha filha. A obra do Senhor não pode parar por causa de um homem. Aquilo me fez refletir. Eu não podia deixar que o pecado de outro me afastasse da presença de Deus. Foi então que comecei a me envolver mais na obra da piedade. Ajudei nas campanhas de doação para os necessitados, participei dos cultos de oração das irmãs, e pouco a pouco,
Senti que Deus estava restaurando minha alegria. Não era uma felicidade barulhenta, daquelas que o mundo oferece, mas uma paz profunda, que só vem daquele que é o príncipe da paz. Um dia, durante um culto de doutrina, o irmão que estava ministrando falou sobre o perdão. Ele leu Mateus 6, 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós, se porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas. Aquilo me tocou fundo. Eu tinha guardado tanto ressentimento no coração, tanta amargura, que nem percebia como aquilo estava me consumindo. Naquela noite, depois do culto, fui ao meu quarto, ajoelhei e chorei diante de Deus. Pedi forças para perdoar. Não por merecimento de Carlos, mas porque eu precisava ser livre. E o Senhor, em sua misericórdia, me deu essa graça. Com o tempo, comecei a entender que tudo aquilo tinha um propósito. Deus permitiu que eu passasse por aquela prova para me aproximar mais dele, para depender somente dele. Aprendi que o casamento, na comum, não é só uma união entre duas pessoas, mas um compromisso diante de Deus e dos irmãos. E quando esse compromisso é quebrado, não é só o coração que sofre, mas a própria obra do Senhor é atingida. Por isso precisamos ser tão cuidadosos, tão zelosos em nossas escolhas. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi moldando meu caráter naquela dor. Ele me ensinou a ser mais paciente, mais compassiva com as irmãs que passam por provações semelhantes. Às vezes, uma irmã mais nova vem me procurar, com lágrimas nos olhos, contando que está sofrendo no casamento, e eu posso dizer com toda certeza: irmã, Deus vê. Ele sabe. Não desista de buscar a Ele. Porque eu sei, por experiência própria, que Ele ouve o clamor dos seus filhos. E quanto ao futuro? Bom, irmãos, eu não sei o que Deus tem preparado para mim. Talvez um novo casamento, quem sabe? Mas uma coisa eu sei: só darei esse passo se for da vontade dele. Não vou me apressar, não vou me deixar levar por emoções ou pressões. Vou esperar no Senhor, como está escrito em Salmos 27, 14. Espera no Senhor, anima-te, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor, porque Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Se você está lendo este testemunho e passa por uma situação difícil, não desanime. Deus não te abandonou. Ele está contigo, mesmo que você não sinta. Peça a Ele direção, busque os irmãos mais velhos, não carregue esse fardo sozinho. E acima de tudo, não deixe que o inimigo te convença de que você não tem mais jeito. Você é filho de Deus, e Ele tem um plano para a sua vida. Vou terminando por aqui, mas antes quero deixar um pedido. Se este testemunho tocou seu coração de alguma forma, compartilhe com os irmãos. Às vezes, uma palavra no momento certo pode salvar uma vida, pode trazer de volta um irmão que está se afastando. E se você precisa de oração, deixe nos comentários. Vamos orar uns pelos outros como manda a palavra. Que Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Que Ele fortaleça os que estão fracos, console os que choram e guie os que estão perdidos. A paz do Senhor esteja com vocês. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus começou a restaurar a minha vida. Não foi fácil, não foi rápido, mas Ele foi fiel, como sempre é. Depois que voltei para a casa dos meus pais, meu pai, que é ancião na Irmandade, me chamou num canto e disse: Filha, você fez bem em vir. Aqui você está segura. Agora vamos esperar no Senhor. Ele vai te mostrar o caminho. E assim fizemos. Não foi um tempo de festas, não foi um tempo de risadas, mas foi um tempo de paz. Porque mesmo com a dor no coração, eu sabia que estava no lugar certo. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Às vezes eu acordava de madrugada com aquele peso no peito, como se algo ainda me prendesse àquela vida. Mas minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, me dizia: Júlia, isso é o inimigo tentando te fazer voltar atrás. Não dê lugar a ele. Ore, clame pelo sangue de Jesus, e isso vai passar. E ela tinha razão. Toda vez que eu me ajoelhava e derramava meu coração diante de Deus, aquela opressão ia embora. Não sumia de uma vez, mas ia ficando mais leve, como se o Senhor estivesse tirando aos poucos aquele fardo das minhas costas. Um dia, depois de algumas semanas, meu pai me chamou de novo. Dessa vez, ele estava com um rosto mais sereno. Sentamos na sala, e ele me olhou nos olhos e disse: Filha, eu e sua mãe oramos muito por você. E Deus nos deu paz. Você não precisa ter medo do futuro. O Senhor tem um propósito para a sua vida, e Ele vai te guiar. Naquele momento eu não entendi bem o que ele queria dizer, mas algo dentro de mim se acalmou. Era como se Deus estivesse falando através dele: confie em mim. Foi então que comecei a participar mais das reuniões na Irmandade. Não era fácil, porque eu ainda sentia vergonha, como se todos soubessem o que tinha acontecido.
Mas os irmãos, principalmente as irmãs mais velhas, me acolheram com tanto carinho que aos poucos eu fui me sentindo em casa novamente. Uma irmã, a Dona Maria, que já tinha passado por coisas difíceis na vida, me disse uma coisa que nunca esqueci: Júlia, o inimigo quer que a gente se esconda, que a gente tenha vergonha de buscar a Deus. Mas é justamente quando a gente está quebrantada que o Senhor está mais perto. Não fuja dele. Corra para ele. E foi o que eu fiz. Comecei a buscar mais a Deus, a ler a palavra, a participar dos cultos com o coração aberto. Não foi de um dia para o outro, mas aos poucos, Deus foi sarando as minhas feridas. Eu ainda tinha momentos de dúvida, momentos em que a saudade daquilo que eu pensei que tinha me apertava o coração. Mas toda vez que isso acontecia eu lembrava do sonho com o varão dourado, da voz que me disse para sair dali, e isso me dava forças para seguir em frente. Um dia, depois de alguns meses, meu pai me chamou novamente. Dessa vez ele estava com um sorriso no rosto, daqueles que só quem conhece a paz de Deus pode ter. Ele me disse: Júlia, o irmão Paulo da congregação de São José pediu para conversar comigo sobre você. Meu coração deu um salto. O irmão Paulo era um homem muito respeitado na Irmandade, conhecido por ser um servo fiel e temente a Deus. Meu pai continuou: ele quer pedir a sua palavra. Mas antes de qualquer coisa, eu quero saber, você está em paz com isso? Porque se não estiver, nós não vamos forçar nada. Eu fiquei em silêncio por um momento, porque não estava esperando aquilo. Mas então, uma paz estranha encheu meu coração. Não era uma emoção, não era uma paixão. Era uma certeza. Uma vozinha dentro de mim dizia: esse é o caminho. Eu olhei para o meu pai e disse: Pai, se o irmão Paulo é um homem de Deus, e se ele está buscando a direção do Senhor, eu confio. Mas eu quero orar primeiro. Não quero me apressar de novo. Meu pai assentiu, satisfeito. Isso mesmo, filha. A pressa é do inimigo. Deus não tem pressa. Ele faz tudo no tempo certo. E assim, mais uma vez, eu me ajoelhei e busquei a face de Deus. Não foi uma oração longa, não foram palavras bonitas. Foi só um coração quebrantado dizendo: Senhor, se for da tua vontade, eu aceito. Mas se não for, me dá forças para dizer não. E Deus respondeu. Não com um sonho, não com uma voz do céu, mas com uma paz que não se explica. Uma certeza de que dessa vez era diferente. Dessa vez era Deus quem estava conduzindo. O irmão Paulo veio até a nossa casa alguns dias depois. Era um homem simples, de poucas palavras, mas com um olhar que transmitia uma bondade sincera. Ele sentou com meu pai, conversaram por um tempo, e depois ele me chamou para falar. Não foi um encontro longo, não teve promessas vazias. Ele só me disse: Irmã Júlia, eu não sei tudo o que você passou, mas eu sei que Deus é fiel. E se Ele permitiu que nossos caminhos se cruzassem, é porque Ele tem um propósito. Eu não quero nada fora da vontade dele. Se o Senhor aprovar, eu gostaria de conhecer você melhor com o tempo, com respeito, e sempre buscando a direção dele. Eu não precisei responder na hora. Meu pai disse que eu poderia pensar, orar, e depois dar a resposta. E foi o que eu fiz. Passaram-se algumas semanas. Nós nos falávamos pouco, sempre na presença dos irmãos, sempre com respeito. Ele nunca tentou me pressionar, nunca tentou me conquistar com palavras bonitas. Era tudo muito simples, muito sincero. E isso me fazia bem, porque eu já tinha vivido o contrário. Já tinha vivido a pressa, as promessas vazias, as palavras que não se cumpriam. Dessa vez era diferente. Até que um dia, depois de muito orar, eu senti que era a hora. Eu fui até meu pai e disse: Pai, eu aceito que o irmão Paulo peça a minha palavra. Meu pai me olhou, sorriu e disse: Filha, eu já sabia que você ia dizer isso, porque Deus tem sido fiel na sua vida. E assim tudo foi feito como manda a palavra, com a bênção dos pais, com a aprovação da Irmandade, e acima de tudo com a direção de Deus. Hoje, irmãos, eu posso dizer que Deus restaurou o que o inimigo tentou destruir. Não foi fácil. Houve noites de choro, dias de dúvida, momentos em que eu pensei que não ia aguentar. Mas Deus nunca me soltou. Ele esteve comigo em cada lágrima, em cada oração, em cada passo que eu dei. E hoje eu tenho um lar abençoado, um marido que teme a Deus e uma certeza no coração: Deus não desampara os seus. Se você está passando por uma prova, se você está com o coração partido, se você acha que não tem mais saída, eu quero te dizer: não desista. Deus não te abandonou. Ele está ali do seu lado, mesmo que você não sinta. Busque ó de todo o seu coração. Clame por ele. E ele vai te ouvir, porque ele é fiel. E antes de terminar, eu quero fazer um pedido. Se este testemunho te tocou, compartilha com os irmãos. Às vezes, uma palavra no momento certo pode ser a luz que alguém precisa para não desistir. E se você precisa de oração, deixa aqui nos comentários. Vamos orar uns pelos outros, porque a Irmandade é assim.
Quando um chorar, todos choram. Quando um se alegra, todos se alegram. Que Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Que Ele fortaleça os que estão fracos, console os que choram e guie os que estão perdidos. E que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. E foi assim, irmãos, que Deus me mostrou que mesmo quando a gente acha que tudo acabou, Ele está preparando algo novo. Porque depois daquela tempestade, depois de tudo que passei, eu não imaginava que a minha vida poderia ter um novo começo. Mas Deus é assim, Ele tira a beleza das cinzas. Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Eu me lembro como se fosse hoje do dia em que meu pai me chamou no quarto e disse: "Filha, Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Ele tem um propósito. Você precisa confiar." E eu confiei. Não foi fácil não. Teve dias que eu acordava e parecia que o peso do mundo estava em cima de mim. Teve noites que eu chorava até não ter mais lágrimas, perguntando: "Senhor, por que eu?" Mas mesmo assim, eu continuava orando. Mesmo assim, eu continuava buscando a presença dele. E foi numa dessas noites, depois de muito clamar, que eu tive outro sonho. Dessa vez, não era o varão dourado não. Era uma porta. Uma porta grande aberta com uma luz tão forte que eu não conseguia ver o que tinha do outro lado. Mas eu ouvia uma voz dizendo: "Entra, minha filha. Não temas." E quando eu acordei, eu soube que era Deus falando comigo. Era Ele me dizendo que tinha uma nova fase pela frente, que eu não podia ficar parada no passado. Mas, irmãos, eu vou ser sincera, o medo ainda batia forte. Como eu ia confiar de novo? Como eu ia abrir meu coração depois de tudo o que tinha acontecido? Eu tinha medo de errar, medo de sofrer outra vez. Mas aí meu pai, com aquela sabedoria que só quem vive muitos anos na obra tem, me falou: "Júlia, a fé não é a ausência do medo. Fé é confiar mesmo com medo. É dar o passo mesmo quando a gente não enxerga o chão." E foi o que eu fiz. Comecei a frequentar as reuniões de novo, não só por obrigação, mas com o coração aberto. Comecei a servir na obra da piedade, ajudando as irmãs mais novas, porque eu sabia como era difícil passar por provas sozinha. E foi ali, entre os irmãos, que eu conheci o Daniel. O Daniel era um irmão quieto, trabalhador, que sempre estava disposto a ajudar. Não era daqueles que falavam muito, mas quando falava, era com sabedoria. E o mais importante, ele tinha um temor a Deus que se via nos pequenos gestos. O jeito como ele orava, como tratava a mãe, como falava dos mais velhos, tudo nele mostrava que era um homem que buscava a vontade do Senhor. Mas eu juro, irmãos, que no começo eu nem pensava em nada sério. Eu só queria ser amiga, porque o coração ainda estava machucado. Mas o Daniel era diferente. Ele não forçava nada, não insistia. Ele só estava ali. E com o tempo eu comecei a perceber que quando ele estava por perto eu me sentia em paz. Não era aquela paixão doida, não. Era uma coisa tranquila. Como se Deus mesmo tivesse colocado ele no meu caminho para me mostrar que ainda tinha esperança. Até que um dia, depois de uma reunião, ele me pediu para conversar. Meu coração acelerou, mas eu respirei fundo e fui. E foi ali, embaixo daquela árvore no pátio da Comum, que ele me falou: "Júlia, eu não sou de falar muito, mas eu sinto que Deus tem me mostrado coisas sobre a gente. Eu não quero apressar nada, mas eu queria saber se você permitiria que a gente orasse juntos sobre isso." Irmãos, eu quase caí para trás. Porque não era um pedido de namoro, não era uma declaração. Era um homem pedindo para buscar a Deus junto antes de tomar qualquer decisão. E foi ali que eu soube, esse era diferente. Esse era um homem que não ia me magoar, porque antes de qualquer coisa, ele colocava Deus no centro. Claro que eu aceitei. E a gente começou a orar, a jejuar, a pedir direção. Não foi da noite para o dia, não. Foram meses de espera, de confirmação, de ver se aquilo vinha mesmo de Deus. Porque eu não queria errar de novo. Eu não queria me deixar levar pelo sentimento. Eu queria a certeza de que era a vontade do Senhor. E Deus confirmou. Ele confirmou de tantas formas, em sonhos, em passagens que a gente lia na Bíblia, nas palavras dos irmãos mais velhos. Até que um dia o Daniel pediu a palavra para mim. E dessa vez, irmãos, não foi com medo, não foi com dúvida. Foi com uma paz no coração que eu nunca tinha sentido antes. O casamento foi simples, como manda a obra. Sem luxo, sem ostentação, mas cheio da presença de Deus. E hoje, quando eu olho para o Daniel, quando eu vejo o jeito como ele cuida de mim, como ele ora pela nossa família, como ele me trata com respeito e amor, eu só tenho uma coisa a dizer: Deus restaura. Deus não só tira a gente do lixo, como o profeta diz, mas ele nos coloca num lugar de honra. E eu sei que tem irmã aqui que está passando por coisas difíceis. Tem irmã que está com o coração partido, que acha que nunca mais vai ser feliz. Mas eu quero te dizer, Deus não terminou contigo.
Ele está só preparando algo melhor. Talvez você não veja agora, talvez você esteja no meio da tempestade, mas Deus está no controle. Ele sabe o que você está passando, e Ele vai te tirar dessa prova mais forte do que nunca. Só não desista. Não deixe o inimigo te convencer que tudo acabou. Não deixe o passado te prender, porque Deus tem um plano para a sua vida, e esse plano é de paz, e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. E antes de eu terminar, eu quero fazer um pedido especial. Se você está passando por uma luta no casamento, se você está com dúvidas, se você precisa de uma palavra de ânimo, escreve aqui nos comentários. A gente vai orar por você. Vamos levar esse pedido aos pés do Senhor, porque a irmandade é assim. A gente carrega o fardo um do outro. E se você ainda não conhece a obra, se você está buscando a Deus, eu te convido. Vem conhecer a congrega. Vem sentir a presença do Senhor no meio do seu povo. Porque não tem coisa melhor do que estar onde Deus está. Que Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Que Ele fortaleça os corações, sarar as feridas e abençoe cada lar. E que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Até a próxima com mais um testemunho de como Deus age na vida daqueles que o buscam de todo o coração. Não esquece, curte, comenta e compartilha para que mais irmãos sejam abençoados. Deus abençoe a todos. Amém. E foi assim, irmãos, que Deus me tirou daquele vale de sombra e morte e me colocou num lugar de luz. Mas eu não posso terminar sem contar um detalhe que marcou muito a minha vida, porque foi aí que eu entendi que o Senhor não só liberta, como também restaura. Depois que eu voltei para a casa dos meus pais, eu ficava me perguntando, será que eu vou conseguir confiar de novo? Será que um dia eu vou poder olhar para um homem sem sentir aquele aperto no peito? Porque, irmãos, a traição não dói só na hora. Ela deixa marcas. Ela faz a gente duvidar até da própria sombra. Eu olhava para o espelho e não me reconhecia mais. Parecia que tinha uma nuvem escura sobre mim, como se eu carregasse uma culpa que não era minha. E o pior era ouvir aquelas vozes. Você falhou como esposa. Se fosse uma mulher melhor, isso não teria acontecido. Mas aí, numa noite de quarta-feira, na reunião da Irmandade, a irmã Maria, aquela que sempre tem uma palavra certa na hora certa, se levantou e falou assim: minhas irmãs, às vezes a gente acha que o inimigo venceu, mas é justamente quando Deus está preparando a nossa vitória. E ela leu aquele versículo que eu já tinha ouvido 1000 vezes, mas que naquela noite entrou no meu coração como uma flecha. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmo 27, 1. Não foi um grito, não foi um milagre com trombeta. Foi uma paz que desceu no meu peito, como se Deus mesmo tivesse colocado a mão no meu ombro e falado: filha, eu estou aqui. E eu vou te dar tudo de volta em dobro. E não demorou muito. Um domingo depois do culto, o irmão Paulo, um homem sério, daqueles que você olha e já sabe que teme a Deus, veio até o meu pai e pediu a palavra. Eu nem acreditava. Mas o meu pai, com aquela sabedoria que só quem vive muitos anos na obra tem, falou: Júlia, a gente não corre atrás de nada. Se é de Deus, Ele vai confirmar. E confirmou, irmãos. Confirmou de um jeito que só Deus pode confirmar. O irmão Paulo não era daquele tipo que fala bonito só para conquistar. Ele era um homem de oração. Um homem que, quando falava de Deus, você via o brilho nos olhos dele. E o mais lindo, ele não tinha pressa. Ele respeitou o meu tempo, o meu choro, as minhas dúvidas. Ele orava comigo, lia a Bíblia comigo, e aos poucos, Deus foi sarando aquelas feridas que eu achava que nunca iam fechar. E quando chegou o dia do nosso casamento, irmãos, não foi só uma cerimônia. Foi um ato de Deus. Porque ali, naquele altar, não era só 2 corações se unindo. Era Deus dizendo: eu te dei uma segunda chance. Eu te dei um novo começo. E quando o irmão presidente colocou as nossas mãos juntas e falou aquelas palavras que a gente já conhece, mas que naquele dia ganharam um significado novo, o que Deus uniu, o homem não separe, eu senti como se o Senhor mesmo estivesse ali selando aquela aliança. Hoje, quando eu olho para o irmão Paulo, eu não vejo só um marido. Eu vejo um presente de Deus. Um homem que todos os dias me mostra que a fidelidade existe, que o amor verdadeiro não é só nos filmes, não. É real. É possível. E é lindo de ver como Deus trabalha, irmãos. Porque Ele não só tirou eu daquele casamento que estava me destruindo, como me deu um lar cheio de paz, cheio de bênçãos. E eu sei que tem irmã aí que está ouvindo isso e pensando: mas e eu, Júlia? O meu caso é pior. O meu marido não muda. A minha dor é grande demais. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não tem caso perdido. O que é impossível para os homens, para Deus é possível. Talvez a sua libertação não vá vir do jeito que você está esperando. Talvez não seja amanhã, mas vá vir, porque Deus não esquece das suas filhas.
Ele não abandona suas ovelhas. E se você está aí, sofrendo calada, engolindo lágrimas, achando que não tem saída, eu te peço, fale com Deus. Não importa se é de madrugada, se é no banheiro, se é no meio do serviço. Fale, grite se precisar, porque Ele ouve, Ele vê, e Ele vai agir no tempo certo. E antes de eu terminar, eu quero deixar um recado para os irmãos também. Homens de Deus, maridos, pais, vocês são responsáveis. Responsáveis por proteger, por honrar, por ser exemplo. Não é só chegar em casa e sentar na poltrona. Não é só dar o dízimo e achar que está tudo certo. Um lar se constrói com oração, com respeito, com amor. E se você está aí tentando, mas sentindo que está falhando, não desista. Peça a Deus força. Porque um homem que teme ao Senhor é um homem que vai ser abençoado na sua família. Irmãos, eu não sei quem está lendo isso hoje, mas eu sei que não foi por acaso. Deus tem um propósito. Talvez Ele esteja falando justamente com você. Talvez esse testemunho seja a resposta que você estava esperando. Então, faz o seguinte, para hoje. Não deixe para amanhã. Ajoelha e fala com Deus. Pede perdão se precisar. Pede direção. Pede força. Porque Ele está esperando. Ele está de braços abertos. E se você quiser, escreve aqui nos comentários. Deus, eu preciso de Ti. A gente vai orar por você. A Irmandade vai estar intercedendo. Porque ninguém aqui está sozinho. A gente é família. A gente é corpo. E quando o membro sofre, todos sofrem junto. Mas quando o membro é libertado, todos se alegram. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele restaure os lares, que Ele sarar as feridas, que Ele dê força para quem está fraco. E que a gente possa, cada dia mais, viver de acordo com a sua vontade, porque só assim a gente encontra a verdadeira paz. Não esquece, Deus mostra, Deus revela, Deus liberta. E Ele vai fazer isso na sua vida também. Só confia. Até a próxima com mais um testemunho de como o nosso Deus é fiel. E não esquece, curte, comenta e compartilha para que mais irmãos possam ser alcançados por essa mensagem. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. E assim, irmãos, depois de tudo que passei, eu pensava que a minha história tinha chegado ao fim. Que depois daquela dor, daquela vergonha, daquela sensação de ter sido enganada por quem jurou me amar perante Deus e os irmãos, eu nunca mais conseguiria confiar. Nunca mais conseguiria sorrir de verdade. Nunca mais ia sentir aquele paz que a gente sente quando está no centro da vontade do Senhor. Mas Deus, irmãos, Deus não desiste da gente. Mesmo quando a gente desiste da gente mesma, Ele não solta a nossa mão. Foi num domingo, depois de quase um ano daquele divórcio que parecia que ia me afundar de vez. Eu estava sentada no banco da comum, do lado da minha mãe, ouvindo o irmão pregador falando sobre a mulher samaritana. Aquela história que a gente já ouviu tantas vezes, mas que naquele dia pareceu que estava sendo contada só para mim. Aquele que bebe da água que eu lhe der nunca mais terá sede, o irmão leu. E foi como se Jesus tivesse olhado nos meus olhos e falado: Júlia, você já bebeu dessa água? Ou ainda está procurando saciar sua sede nas coisas desse mundo? Ali, irmãos, eu chorei. Chorei tanto que minha mãe segurou minha mão e só falou: Filha, Deus está falando com você. E era verdade. Porque naquela hora eu entendi que eu estava vivendo como se tudo tivesse acabado. Como se a traição, a decepção, a dor fossem o fim da minha história. Mas Deus estava me mostrando que não. Que Ele tinha um plano. Que Ele ainda tinha uma obra para fazer na minha vida. E foi aí que eu comecei a pedir a Deus: Senhor, se o Senhor ainda tem um propósito para mim, me mostra. Se o Senhor ainda quer usar essa vida, me prepara. Porque sozinha eu não consigo. Mas com o Senhor eu posso todas as coisas. E sabe o que aconteceu, irmãos? Deus começou a restaurar, devagar, como Ele faz quando a gente precisa aprender a confiar de novo. Primeiro foi a paz. Aquela paz que não é a ausência de problemas, mas é a certeza de que no meio da tempestade, Deus está no barco com a gente. Depois veio a força, porque eu comecei a servir de novo. Não com amargura, não por obrigação, mas porque o coração estava cheio de gratidão. Comecei a visitar as irmãs doentes, a ajudar nas campanhas de donativos, a participar dos cultos de doutrina. E cada vez que eu fazia isso, era como se Deus falasse: Filha, você está no caminho certo. Até que um dia que eu nunca esqueço, o irmão ancião me chamou depois do culto. Eu fiquei até nervosa, porque a gente sabe que quando os anciãos chamam, é para algo sério. Mas ele só olhou para mim com aquele olhar de pai e falou: Júlia, a Irmandade tem observado seu comportamento. Você tem sido um exemplo de fé, de humildade, de serviço. E a gente gostaria de saber se você se sente preparada para assumir uma responsabilidade na obra. Irmãos, eu quase caí para trás. Depois de tudo que eu tinha passado?
depois de ter me sentido tão suja, tão indignas. Mas o irmão continuou: Deus não olha para o nosso passado, filha. Ele olha para o nosso coração. E o seu coração tá limpo perante ele. E assim, com lágrimas nos olhos, eu aceitei. Comecei a servir na escola bíblica das crianças. E ali, irmãos, ali eu encontrei a minha alegria de novo. Porque ver aquelas crianças tão puras, tão cheias de fé me fazia lembrar que Deus ainda faz milagres. Que Ele ainda transforma cinzas em coisa bela. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que aquela dor não foi em vão. Porque foi através dela que Deus me aproximou dele de um jeito que eu nunca tinha experimentado antes. Foi através dela que eu aprendi a depender só dele. Foi através dela que eu entendi que às vezes, Deus permite que a gente passe pelo vale da sombra da morte para que a gente possa testemunhar que Ele esteve conosco o tempo todo. E se você está passando por um vale hoje, irmãos, eu quero te dizer, não desista. Não ache que Deus te abandonou, porque Ele não abandona. Ele está ali do seu lado mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja. Ele está te segurando pela mão como seguiu a minha. E se você precisa de uma prova, olha para mim. Olha para essa mulher que já esteve no fundo do poço, que já pensou que não tinha mais saída, que já achou que a vida não fazia sentido. Mas hoje está aqui de pé, firme na fé, servindo ao Senhor com alegria. Porque Deus é fiel. Ele cumpre o que promete. Então faz isso por mim. Se você está com o coração partido, se você está se sentindo sozinho, se você acha que não tem mais jeito, ajoelha agora mesmo e fala com Deus. Fala com Ele como você fala com o Pai. Porque Ele é. Ele é o Pai que nunca nos abandona. O Pai que seca as nossas lágrimas. O Pai que transforma a nossa dor em testemunho. E se você quiser, escreve aqui: Deus, eu confio em Ti. A gente vai orar por você. A Irmandade vai estar de joelhos intercedendo porque a gente é família. E família ora uns pelos outros. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele restaure os corações feridos, que Ele dê força para quem está fraco, que Ele ilumine o caminho de quem está perdido. E que a gente possa, cada dia mais, viver para a glória dEle, porque só nele a gente encontra a verdadeira paz. Não esquece, Deus não desiste de você. Nunca. Mesmo quando você desiste de si mesmo, Ele está ali, te esperando de braços abertos. E antes de terminar, eu quero deixar um recado especial para quem está passando por uma traição, por uma decepção no casamento. Não se cale. Busca ajuda. Fala com os anciãos. Fala com os irmãos mais velhos. Não deixe o inimigo te convencer que você tem que carregar essa dor sozinho, porque a Irmandade existe para isso, para nos apoiar, para nos levantar, para nos mostrar que, com Deus, a gente sempre tem uma saída. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. E não esquece, curte, comenta e compartilha esse testemunho, porque você nunca sabe quem precisa ouvir que Deus ainda faz milagres, que Deus ainda restaura, que Deus ainda libera. Até a próxima com mais um relato de como o nosso Deus é poderoso, e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. E hoje, irmãos, eu quero compartilhar com vocês um pouco mais desse caminho que o Senhor tem me guiado depois de tudo que passei, porque não é só a libertação que importa, não é só sair daquela situação difícil, mas é o que a gente faz depois. É como a gente deixa Deus moldar a gente, dia após dia, para ser aquilo que Ele quer que a gente seja. Depois que eu voltei para a casa dos meus pais, eu pensei que ia ser fácil, que ia ser só questão de tempo para a dor passar, para a ferida sarar. Mas não é assim não. O coração da gente, quando é magoado desse jeito, precisa de mais do que tempo. Precisa de Deus. Precisa da palavra. Precisa da Irmandade. Porque o inimigo não desiste não. Ele vem com aquela vozinha: você falhou. Você não prestou. Olha só o que aconteceu com você. Mas a gente tem que aprender a responder com a palavra de Deus. Tem que aprender a dizer: não, inimigo. Eu sou filha de Deus. Eu sou amada. Eu sou perdoada. E o meu Deus é maior do que qualquer dor. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Eu acordava com aquele peso no peito, como se não fosse conseguir respirar direito. Minha mãe, coitada, via eu chorando no canto do quarto e só vinha, sentava do meu lado e orava. Não falava nada, só orava. E aquilo, irmãos, aquilo me sustentava. Porque às vezes a gente não precisa de conselho, não precisa de palavra bonita. A gente precisa de alguém que interceda por nós diante do Pai. Meu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, mas de muita oração, um dia me chamou no cantinho da sala e disse: filha, você não tá sozinha. Deus tá contigo. E enquanto você tiver Ele, você tem tudo. Aquilo me marcou porque era simples, mas era verdade. Não era aquela conversa longa, não era sermão.
Era só a verdade pura, aquela que a gente às vezes esquece quando a dor é grande. E foi assim, aos pouquinhos, que eu comecei a enxergar que Deus não só me tirou daquela situação, mas estava me preparando para algo maior. Porque, irmãos, quando a gente passa por uma prova dessas, a gente sai diferente. Ou a gente fica amargurado, cheio de ódio, ou a gente deixa Deus nos transformar. E eu escolhi deixar. Não foi fácil, não. Teve dia que eu queria desistir, que eu queria sumir, que eu queria não ter que enfrentar mais nada. Mas a cada manhã, Deus me lembrava, eu tenho um plano para você. Confia em mim. E foi nessa época que eu comecei a ajudar mais na obra da piedade. Não era nada grandioso, não. Era só arrumar as cadeiras, ajudar a limpar a sala, levar um café para os irmãos mais velhos. Mas aquilo me fazia bem. Porque quando a gente serve, a gente esquece um pouco da gente mesma. E foi servindo que eu comecei a sentir de novo aquele fogo no coração, aquele desejo de estar na presença de Deus, de louvar, de adorar. Um dia, uma irmã mais velha, a Dona Maria, que já tá com o Senhor, mas que era uma guerreira na fé, me chamou e disse: Júlia, você tá aqui, mas seu coração ainda tá preso naquele passado. Deus já te libertou, mas você precisa soltar as amarras. Eu fiquei pensando naquela palavra. Soltar as amarras. Porque era verdade. Eu tava livre do casamento, tava livre daquela mentira, mas ainda tava presa na dor, na raiva, na pergunta: por que comigo? E foi aí que eu comecei a orar diferente. Não era mais Senhor, tira essa dor, ou Senhor, faz justiça. Era Senhor, me ensina a perdoar, me ensina a soltar, me ensina a viver de novo. Porque perdoar, irmãos, não é dizer que tá tudo bem. Não é fingir que não doeu. Perdoar é soltar nas mãos de Deus e deixar Ele fazer justiça. É dizer, eu não vou carregar mais esse peso. Eu entrego para ti. E aos poucos, Deus foi me mostrando que a minha história não tinha acabado ali. Que Ele ainda tinha um propósito para mim. Não foi do dia para a noite, não. Teve recaída, teve dia que eu chorei de novo, teve noite que eu sonhei com coisas que eu não queria lembrar. Mas Deus estava ali em cada lágrima, em cada oração, em cada irmão que me estendia a mão. Hoje eu posso dizer que eu tô em paz. Não porque tudo tá resolvido, não porque a dor sumiu como num passe de mágica, mas porque eu aprendi a confiar. Aprendi que Deus não só tira a gente do fogo, mas Ele fica com a gente dentro do fogo. Ele não só fecha as portas erradas, mas Ele abre as certas no tempo dele. E foi assim que há alguns meses eu comecei a sentir no meu coração que Deus estava preparando algo novo. Não era pressa, não era ansiedade. Era uma paz, uma certeza de que Ele estava agindo. E foi numa reunião de oração daquele jeito simples, sem alarde, que um irmão, um homem sério, temente a Deus, que já está na Irmandade há muitos anos, pediu para conversar comigo depois do culto. Eu confesso que meu coração acelerou. Porque a gente, depois de passar por uma coisa dessas, fica com medo. Medo de confiar de novo, medo de errar de novo, medo de se machucar de novo. Mas aquele irmão, com toda a simplicidade, só disse: Irmã Júlia, eu tenho orado por você. E eu sinto que Deus está me dizendo para te pedir a palavra. Eu olhei para ele, e no mesmo instante, eu senti aquela paz que só vem de Deus. Não era emoção, não era paixão. Era paz. Era certeza. Claro que eu conversei com meus pais, conversei com os anciãos, porque na nossa irmandade a gente não faz nada sem a bênção de Deus e sem o consentimento dos que estão sobre nós na fé. E foi assim, com oração, com jejum, com muita busca, que eu aceitei. Não por mim, não por medo de ficar sozinha, mas porque eu senti que era da vontade de Deus. E hoje, irmãos, eu tô aqui para dizer: Deus restaura. Deus não só tira a gente da lama, mas Ele nos coloca num lugar firme. Ele não só sara as feridas, mas Ele nos dá um coração novo. Eu não tô dizendo que é fácil. Não tô dizendo que a gente não vai ter medo. Mas eu tô dizendo que quando a gente entrega tudo nas mãos dele, Ele faz coisas que a gente nem sonha. Esse irmão que agora é meu noivo, e que em breve, se Deus quiser, vai ser meu marido, tem sido um exemplo de paciência, de respeito, de temor a Deus. Ele não tem pressa. Ele não me pressiona. Ele só quer, junto comigo, servir a Deus. E isso, irmãos, é o maior presente que Deus poderia me dar depois de tudo que eu passei. Um homem que não me vê como um troféu, mas como uma irmã em Cristo, que junto com ele pode glorificar o nome do Senhor. Então, se você está lendo isso hoje e está pensando: mas e eu? Será que ainda tem esperança para mim? Eu tô aqui para dizer: tem. Enquanto você tiver fôlego de vida, Deus tem um plano. Enquanto você tiver disposição para buscar a face dele, Ele vai te mostrar o caminho. Não desista. Não deixe o passado te definir. Deixe Deus escrever a sua história. E antes de terminar, eu quero pedir para vocês orarem por mim. Porque casamento não é brincadeira, não é coisa para se fazer de qualquer jeito.
É uma aliança diante de Deus, é uma responsabilidade. E eu não quero errar de novo. Eu quero fazer a vontade dele em tudo. Então, se você puder, ora por mim, ora pelo meu noivo, ora para que a gente possa, juntos, servir a Deus com um coração puro e uma fé inquebrantável. E não esquece, Deus não desistiu de você. Mesmo que você tenha desistido de si mesmo, Ele não desistiu. Ele está ali te esperando, de braços abertos, pronto para te levantar, para te restaurar, para te dar uma nova chance. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. E que a paz dele, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. E não esquece, curte, comenta e compartilha esse testemunho. Porque você nunca sabe quem precisa ouvir que Deus ainda faz milagres, que Deus ainda restaura, que Deus ainda dá segunda chance, que Deus ainda escreve histórias de amor e redenção. Até a próxima com mais um relato de como nosso Deus é fiel. E que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém.